Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 2 à mesa. E hoje trazemos algo muito especial que cruzou o nosso caminho na Leiria Con. Estávamos numa das salas principais e vimos esta caixa que não passou despercebida. E embora não estivéssemos à procura de um jogo cooperativo, que como devem saber nem sempre é o nosso género favorito, foi amor à primeira vista, e estamos a falar de Horrifier Dungeons & Dragons. Obviamente que aquilo que nos cativou foi a promessa de um tema rico, aliado a uma autonomia real para cada jogador. Ficamos curiosos para ver como a Ravensburger adaptou a fórmula de sucesso de Horrifier ao universo de Forgotten Realms. E portanto, em Horrified, como já referimos, é um jogo da editora Ravensburger. Estamos a falar de um jogo de 1 a 5 jogadores e que tem uma duração de cerca de 60 minutos. É um jogo para idades recomendadas a partir dos 10 anos de idade. Quanto à complexidade, estamos a falar de um jogo de complexidade média ou variável, porque, como vocês vão poder ver, podemos escolher que monstros é que nós queremos combater, que têm maior ou menos complexidade. E dentro da caixa de Horrified vamos encontrar então o tabuleiro principal do jogo. Vamos encontrar o manual de instruções. Depois temos aqui as cartas dos diferentes monstros que vamos enfrentar durante o jogo. Temos aqui os itens, que são parte integral de como nós derrotamos os monstros. Depois temos aqui as cartas de poder, são cartas que podemos usar apenas uma vez. As cartas de monstro e de personagens. Dados. Temos algumas miniaturas para os monstros que nós vamos derrotar neste jogo, como por exemplo o Displacer Beast ou o icónico Dragão Vermelho. Temos depois aqui os stands para as nossas personagens e para as personagens que vamos poder usar durante o jogo. Um saco onde vamos poder meter os tokens. E por fim, o icónico dado de 20 faces Dungeons & Dragons. E já com o setup feito, passo a mostrar como é que se joga Horrified. E em Horrified Dungeons & Dragons, somos heróis a tentar salvar a região dos monstros icónicos, tal como o Beholder ou o Dragão Vermelho. É um jogo puramente cooperativo, onde todos vencem ao derrotar todos os monstros em jogo, ou todos perdem se o marcador de terror atingir o máximo valor possível, ou se o baralho de monstros se esgotar. Quanto ao fluxo do jogo, divide-se em duas fases principais. Primeiro temos a fase dos heróis, onde nós vamos poder fazer ações com o nosso herói. E cada jogador tem um número de ações que está indicado no seu tile. No caso do Fighter, são 4 ações que vai poder fazer para se movimentar pelo tabuleiro. E então, o jogador vai poder fazer Move, ou seja, ele vai poder movimentar-se para locais adjacentes ao local onde está. Vai poder fazer Pick Up, que é recolher um item no sítio onde ele se encontra. É uma ação também, e estes itens são essenciais para avançarmos no jogo ou para nos defendermos. Vai poder fazer Guide, o que consiste em movimentar estes jogadores que vão aparecer no tabuleiro para locais adjacentes. Por exemplo, eu posso atrair um personagem para mim, afastá-lo de mim, ou então levá-lo comigo à medida que eu me desloco pelo tabuleiro. E vamos fazer isto porque quando nós conseguimos entregar um personagem ao local objetivo, vamos ganhar uma carta de perk, que são cartas que podemos usar uma só vez, mas dão-nos habilidades muito poderosas. Por exemplo, neste caso, nós podemos fazer skip à próxima fase de monstro. Podemos também partilhar itens com um personagem que esteja no mesmo lugar que nós. E por fim podemos fazer Advance e Defeat, que é assim que nós progredimos para derrotar os nossos monstros. E uma ação válida poderia ser, por exemplo, eu movia para aqui uma ação, 2 ações, 3 ações, escolhia o item, e 4 ações, movia o personagem para aqui. Terminada a nossa fase dos heróis, vem a fase dos monstros. Assim que terminamos as nossas ações, vamos revelar uma carta do baralho de monstros. E vamos começar por colocar o número de itens indicado aqui nos sítios indicados. Portanto, eu vou aqui ao saco e vou tirar o número correspondente de itens e vou colocar no sítio indicado aqui em baixo. Por exemplo, este iria para o Hall of Heroes. Depois temos aqui um evento, neste caso aqui é um personagem novo que iria entrar em jogo. E por fim vamos ativar movimento e ataque dos monstros como indicado aqui. E neste caso vamos procurar o monstro que tiver este token ativo, neste caso nós não temos nenhum, e iríamos também ativar os monstros que tenham este símbolo. Imaginando que este símbolo corresponderia ao símbolo do monstro que está em jogo, o Displacer Beast, portanto o Displacer Beast iria fazer uma ação. Por fim vamos mover o monstro, neste caso iria-se mover 2 passos para o jogador mais próximo, ou seja, se o Displacer Beast se movesse, ele iria se mover até mim.
Finalmente, o monstro ataca e, portanto, vamos lançar estes dados. São estes dados aqui, vamos lançar 2 dados e vamos ver o resultado. Neste caso, o monstro teria sucesso em atacar-me. No caso do monstro atacar e eu não me conseguir defender, aquilo que vai acontecer é o marcador de terror vai se mover uma posição. E, portanto, isto, no fundo, representa uma derrota e o avançar dos monstros neste universo. Voltando agora a uma das partes mais importantes aqui do jogo, vamos falar da parte de Advance e Defeat, que é a forma como nós podemos derrotar os monstros. E para isso, vamos olhar aqui para o tabuleiro do monstro e temos aqui as indicações de como é que o vamos derrotar. No caso do Display Service, nós podemos fazer uma de duas coisas. Portanto, se nós decidirmos fazer o Advance, significa, fazendo isto como uma ação, que eu vou poder colocar itens aqui em cima do tabuleiro. Imaginando que no turno anterior eu tinha recolhido este item aqui, eu posso agora jogá-lo e colocá-lo num destes espaços, de acordo com as regras que o monstro tem aqui. E esta é a ação de Advance, que é a ação, no fundo, que vai fazer com que eu enfraqueça o monstro. Isto é importante porquê? Porque depois vamos tentar fazer o Defeat para, de facto, derrotar o monstro. E quando fazemos Defeat, o que vamos fazer neste caso é, vamos lançar o nosso dado de 20, e se o valor que sair aqui no dado for um valor que não está à mostra aqui nestes números, como é o caso aqui, significa que eu fui capaz de derrotar o Display Service. No caso de ter sido qualquer um outro número, imaginando o 8. Como o 8 é um valor que está aqui à amostra, então significa que eu falhei e, portanto, vou pagar as consequências disso. E a última ação que temos é o Reveal, que é uma ação que é usada apenas em monstros mais complexos, é uma regra um bocadinho mais avançada. Portanto, olhando aqui para o Display Service, este é um monstro que exige um planeamento estratégico de 2 passos, o que no nosso caso apela muito ao nosso lado de quem gosta mais dos Eurogames, que tem de planear mais um bocadinho e colaborar um bocadinho mais para alcançar este objetivo de mais longo prazo. E passando agora à nossa opinião sobre Horrify Dungeons & Dragons, nós achamos que isto é um jogo com uma produção irrepreensível. É uma arte que evoca todo o espírito de Dungeons & Dragons, até aqui no próprio manual, e os componentes têm uma excelente qualidade tátil. Não temos nada a apontar, existem miniaturas, existem minifiguras, existe o dado icónico, portanto, tudo muito bem produzido. Para nós, que preferimos jogos estratégicos, este jogo foi definitivamente uma surpresa pela autonomia que dá aos jogadores. Nós não sentimos aquele efeito de jogador alfa, não é? Que é um jogador que a comandar os outros. Cada herói tem as suas habilidades, cada herói tem a sua forma de agir, que exigem decisões individuais críticas. Uma coisa que faltou referir é que todos os jogadores têm uma ação extra, que é podem lançar o dado de 20 faces. E dependendo do valor que sair, vão ter um resultado diferente. Cada jogador, cada personagem tem também um poder diferente que vai ativar quando é lançado o dado de 20 faces e sai o valor 20. Algo importante a referir também, que pode agradar aos colecionadores, é que este jogo é totalmente compatível com outros jogos da linha Horrified, ou seja, podem buscar os monstros e os desafios dos outros jogos e misturá-los com esta temática Dungeons & Dragons. Isto dá uma vida útil enorme a esta caixa de jogo. Para além disso, quem gostar de um desafio um bocadinho mais difícil, a recomendação é saltem logo para o Red Dragon. Aqui estamos a falar de um desafio em 2 fases, que exige consideravelmente mais coordenação e mais planeamento para conseguirem derrotar este monstro icónico. E em relação aqui aos pontos fortes de Horrified Dungeons & Dragons, nós achamos que o tema é de facto aqui o fator de destaque. Para nós foi o fator decisivo para comprarmos este jogo. A integração das mecânicas e o lore de Dungeons & Dragons é muito interessante. Portanto, achamos que está mesmo muito bem integrado. Quanto à modularidade, podemos ajustar a dificuldade, temos vários monstros, podemos buscar monstros de outros jogos de Horrified, portanto temos aqui jogo para muito tempo. Quanto ao jogo, ele também flui muito rapidamente, o turno do herói acontece de uma forma muito rápida, um herói só tem 4 ações, 4 ou 5, portanto acaba por se mover muito rápido, ou seja, não temos grandes tempos mortos à espera que algo aconteça. Obviamente que para jogadores que prefiram uma experiência mais pesada, aqui a sorte no desenho da forma como os itens saem ou nos dados pode ser um bocadinho frustrante, não é? É normal, não é? Já sabemos que é o que acontece nestes jogos mais cooperativos e onde temos um bocadinho mais de aleatoriedade. Pode ser mitigado aqui com estas cartas de perk, ainda assim é um fator que vamos ter sempre presente. E então, se procuram uma experiência temática, cooperativa, mas onde sentem que as vossas decisões individuais importam, então Horrified é uma excelente recomendação para casais, grupos de amigos, para uma sessão de jogo mais leve e cooperativa. Fica aqui a nossa recomendação. Se gostaram desta análise, não se esqueçam de subscrever, deixar um like, deixem um comentário sobre o que é que acham desta série Horrified, se já jogaram, se ainda não jogaram e também o que é que acham desta integração com Dungeons & Dragons, que para nós foi relativamente inesperado. Por hoje é tudo e já sabem, nós trazemos o jogo, vocês juntam-se à mesa e até à próxima!